Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Panorama do Novo Testamento. Quem está falando aqui é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico no Tucuruvi, em São Paulo. E essa é a nossa aula número 53 do nosso curso de Novo Testamento. Nós estamos estudando a Epístola aos Hebreus. Então, nós já iniciamos o nosso estudo nessa epístola na aula passada, hoje vamos dar continuidade. Eu quero dedicar algumas aulas para essa epístola, porque eu considero uma epístola muito importante, né, aqui do Novo Testamento. Então, nós vamos gravar essa aula de hoje e vamos também continuar nas próximas aulas falando sobre a carta aos Hebreus. Muito bem, na aula passada a gente fez a introdução à epístola e nós comentamos um pouco sobre o capítulo 1 e entramos já no capítulo 2, né, principalmente nos 4 primeiros versículos do capítulo 2. Hoje eu quero continuar aqui, queridos, falando do capítulo 2, e nesse capítulo, né, até o final do capítulo 2, o autor aqui, ele ainda está falando sobre a superioridade de Cristo em relação aos anjos, né? Então nós já havíamos falado sobre a superioridade de Cristo em relação aos profetas do Antigo Testamento, e depois o autor aos Hebreus, ele fala sobre a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Então ele continua aqui, ele fala sobre esse assunto da superioridade de Cristo em relação aos anjos, tanto no capítulo 1 como no capítulo 2, não é? Então eu vou aqui, a partir do versículo 5 do capítulo 2, ler o texto bíblico e a gente vai fazendo aqui os comentários. Então, o autor diz assim, verso 5 do capítulo 2: Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo. Então, veja, a partir desse ponto, o autor aqui ele vai citar um texto do Antigo Testamento, tá? Ele vai citar o Salmo capítulo 8, do versículo 4 até o versículo 6, tá? Então, nós temos aqui, né, uma citação do Antigo Testamento. Aliás, nessa epístola aos Hebreus nós temos diversas, né, citações do Antigo Testamento. Então, ele diz aqui que alguém, né, em certo lugar, deu pleno testemunho dizendo, então, abre aspas para a citação do Salmo 8, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Então veja, queridos, o interessante aqui é que esse texto, né, do Salmo 8, que fala sobre o ser humano, o autor aos Hebreus, ele aplica esse texto a Jesus, ele aplica esse texto a Cristo, né? Então, no versículo 9, ele vai dizer o seguinte, agora já o autor aos Hebreus comentando o texto que ele acabou de citar. Então, ele diz assim, vemos aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra. Então ele está dizendo aqui, né, o autor aos Hebreus, se baseando no Salmo 8, tomando o Salmo 8 como base, ele diz que Jesus, né, foi feito menor que os anjos por um pouco, né, ou seja, por um tempo, por um período, né, e ele foi feito menor que os anjos por um pouco por causa do sofrimento da morte.
Então veja que é o texto que está dizendo isso aqui, nós vamos explicar o porquê o texto diz isso, né? Então, o autor ele diz aqui, vou reler, vemos, todavia, aquele que, por um pouco, né? Então, dá a entender aqui por um pequeno período de tempo, que seria o tempo relativo à encarnação do Verbo de Deus, né? O período da encarnação, o período em que Cristo esteve aqui nessa terra, né, andando entre nós. Então vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, né? Nesse ponto aqui, eu quero ler o comentário do Robert Gundry, que é bem interessante, bem pertinente, né, e esclarece bastante esse texto aqui. O Robert diz o seguinte: e mesmo o fato que ele se tornou menor que os anjos, mediante a encarnação e a morte, foi uma ocorrência meramente temporária. Então, veja que o Robert Gundry está dizendo aqui, né, que o fato de Cristo ter se tornado, né, de Jesus ter se tornado menor que os anjos, não é, mediante a encarnação e a morte, em função dele ter se feito homem, em função dele ter assumido a natureza humana, e em função do fato de que ele ia morrer, isso foi uma ocorrência meramente temporária. Era necessário que ele se tivesse tornado um ser humano, né? Era necessário que Cristo se tivesse tornado um ser humano, a fim de estar qualificado como aquele que, por sua morte, pudesse elevar o homem decaído àquela dignidade que originalmente lhe fora propiciada por Deus quando da criação. Então, veja que pela morte de Jesus, né, ele pode, assim, elevar o ser humano decaído àquela dignidade que foi dada por Deus ao ser humano originalmente quando da criação. Mas para que Cristo pudesse elevar o homem a essa dignidade, era necessário que ele tivesse se tornado um ser humano, né? Que ele tivesse assumido a natureza humana. E nesse momento, principalmente no momento em que Cristo está aqui, né, na terra, antes de ascender aos céus, então, por esse tempo, por esse momento, ele se tornou menor que os anjos, por um tempo, né? Por causa da encarnação, por causa da morte, para que ele pudesse, então, efetuar a obra que o Senhor Deus havia designado para ele, tá? Agora, vamos seguir aqui no texto e vamos ver, né, que o texto diz que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, por causa do sofrimento da morte, mas, no entanto, Cristo foi coroado de glória e honra, né? Para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Então, nós sabemos que, apesar de ele ter sido feito menor que os anjos por um pouco, ele, né, ao ascender aos céus, ele foi coroado de glória e de honra, né? Então, assumindo a sua posição, né, novamente, de superioridade em relação aos anjos, né? Bom, vamos lá, versículo 10, o autor aqui, ele continua dizendo o seguinte: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então, o autor está dizendo aqui, né, que convinha a Deus, né? Ele fala, aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, uma referência a Deus. Então ele diz aqui que convinha que Deus aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação, né, dos homens. Então, o autor da salvação é Cristo. Então, o texto está dizendo que convinha que Deus aperfeiçoasse ao autor da salvação, a Cristo, por meio dos sofrimentos, né? O que significa isso, gente? Eu estou com um comentário aqui do Donald Guthrie, né, que
escreveu um livro sobre Hebreus, ele diz aqui que esse termo aqui, aperfeiçoar-se, né, convinha que Deus aperfeiçoasse por meio de sofrimentos a Cristo, significa o quê? O significado é mais levar a um estado completo, no sentido de que o sofrimento era necessário antes de Jesus ser o pioneiro completo da salvação. Né? Então, é nesse sentido aqui que o texto está dizendo, essa palavra aperfeiçoar-se, não é, por meio de sofrimentos, o autor da salvação. É mais levar a um estado completo, no sentido de que o sofrimento era necessário antes de Jesus ser o pioneiro completo da salvação. Diz aqui também o comentarista, não precisava do sofrimento para sua própria salvação, né? Cristo não precisava do sofrimento para a sua própria salvação, mas era indispensável para os outros serem salvos. O sofrimento de Cristo, ele foi indispensável para que os outros pudessem ser salvos, não para que ele pudesse ser salvo, né? Continua o comentarista dizendo aqui, sem quaisquer explicações teóricas, o escritor aqui pressupõe, em comum com todos os escritores do Novo Testamento, que os sofrimentos de Cristo e a salvação dos homens estão intimamente vinculados entre si. Né? Então, os sofrimentos de Cristo e a salvação dos seres humanos estão intimamente vinculados entre si, e é isso que o escritor aos Hebreus pressupõe, e ele pressupõe isso, né, em comum com os demais escritores do Novo Testamento. Muito bem, vamos lá. Seguindo aqui, queridos, no versículo 11, o autor aos Hebreus diz assim, pois tanto o que santifica, que no caso aqui é uma referência a Cristo, né? Tanto o que santifica como os que são santificados, que somos nós, os filhos de Deus, né? Tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só, que é Deus o Pai. Por isso é que ele, no caso Cristo, não se envergonha de lhes chamar irmãos, né? Porque nós somos todos filhos de Deus. Cristo é o Filho de Deus por excelência, né? É o único do gênero, porque é Filho de Deus, tendo a mesma natureza do Pai, né? Nós somos, não somos dessa natureza, mas somos filhos de Deus também, e por isso diz o texto que ele, né? Como Cristo é Filho de Deus e nós somos filhos de Deus, embora Cristo tenha a natureza divina e nós não tenhamos, mas o texto diz que por isso ele, Cristo, não se envergonha de lhes chamar irmãos, não se envergonha de nos chamar irmãos, né? E aí, o autor aos Hebreus, ele vai citar aqui três textos, mais três textos do Antigo Testamento, no versículo 12 e no versículo 13, nesses dois versículos ele vai citar três textos lá do Antigo Testamento, e essas três citações, todas elas visam demonstrar o estreito relacionamento entre Cristo e o seu povo. Né? Então, ele faz três citações aqui do Antigo Testamento, visando demonstrar o estreito relacionamento entre Cristo e o seu povo. Então, no verso 12, ele diz assim, eu vou pegar do finalzinho do 11, para a gente entender no contexto. Então, diz que ele, no caso, está falando de Cristo, ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Essa é uma citação, verso 13. E outra vez, outra citação, eu porei nele a minha confiança. E ainda, agora uma terceira citação, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Né? Então, a gente tem essas três citações aqui, uma delas está no Salmo 22, versículo 22, né? E as outras citações são de Isaías 8, 17 a 18, ok? Então, bom, é isso aqui.
A gente está terminando aqui o primeiro áudio. Na sequência, agora no segundo áudio, eu volto com outras explicações sobre o livro de Hebreus. Aula 53, áudio 2. Muito bem, vamos aqui então para o final do capítulo 2. Aqui no final do capítulo 2, gente, nós temos também aqui 5 versículos, né, muito interessantes, e esses versículos, eles vão falar sobre a encarnação, então, de Cristo, a encarnação do Verbo de Deus e o propósito da encarnação, né? O porquê da encarnação, algumas razões, vamos colocar assim, da encarnação de Cristo. Então, versículo 14 diz o seguinte: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Então veja que o texto está falando que os filhos, no caso nós, né, os seres humanos, nós temos participação comum de carne e sangue, né? Nós somos espírito, nós somos alma, mas nós somos corpo também. E nesse caso, nós temos participação comum, né? Todos os seres humanos têm participação comum de carne e sangue. E aí o texto diz: destes, ou seja, de carne e sangue, também ele, Cristo, igualmente participou, né? Então, Cristo se tornou participante da natureza humana. Ele se tornou participante da natureza humana, ele se tornou um de nós. E aí o versículo 14 vai dizer com qual finalidade, então, houve ou ocorreu a encarnação do Verbo de Deus, a encarnação de Cristo, né? Veja, o versículo diz: para quê? Então, propósito, né? Para que Cristo encarnou? Para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, o primeiro propósito que é relatado nesse texto aqui para a encarnação de Cristo é que para que Jesus, né, pela sua morte ali na cruz, ele destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, né? É claro que aqui, gente, como um comentário que eu estou aqui na mão diz, né? Diz aqui que o texto fala que pela morte de Cristo, Cristo então iria destruir a Satanás, né? Mas a palavra destruir aqui não significa aniquilar, né? Não significa aniquilamento. Por quê? Porque o diabo, ele existirá eternamente, né? A Bíblia diz isso. É verdade que ele vai, durante o período milenar, ele vai ser preso por 1000 anos, depois ele é solto por um período de tempo, mas posteriormente, não é? Satanás ele é lançado no lago de fogo, conforme está lá em Apocalipse 20, versículo 10, e ele existirá eternamente em tormento no lago de fogo. Então, essa referência aqui, o Senhor Jesus, por sua morte, destruiria, né, aquele que tem o poder da morte, não é no sentido de aniquilamento, tá? Mas aqui, então, o que significa essa palavra aqui? Que Cristo destruiria, né? Ou por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Significa o quê? Significa incapacitar, significa quebrar o poder, significa tornar inoperante, não é? Então, é isso, queridos. Bom, vamos lá. O texto aqui, no versículo 15, agora vai falar um segundo propósito da encarnação, que é o seguinte: e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, Cristo encarnou, né, não só para que, pela sua morte, ele destruísse a Satanás, aquele que tem o poder da morte, mas também ele encarnou para que ele pudesse livrar a todos que estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, por causa do pavor da morte, não é? Nós sabemos que o ser humano, ele tem um pavor da morte, né? Mas Cristo, ele veio justamente para nos livrar, né?
da sujeição, né? Ele veio para nos livrar da sujeição à escravidão por toda a vida por causa do pavor da morte. Então nós não precisamos mais ser escravos do pecado, de Satanás, não precisamos ser escravos do temor da morte, porque nós podemos ter esperança em Cristo, e Cristo veio, Cristo encarnou com esse objetivo também, com esse propósito também, não é? Mas não para aí. O versículo 17, agora eu vou passar para o versículo 17, no versículo 17, o autor aos Hebreus ele diz o seguinte: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Olha aí, mais uma referência, né, à necessidade da encarnação, a necessidade do verbo de Deus, de Cristo, do Filho de Deus, se fazer um de nós, se tornar um de nós, assumir a natureza humana. Diz aqui o texto: convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, semelhante a nós. Para o quê? Qual a finalidade? Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. Então aqui, nesse momento do texto, no finalzinho do capítulo 2, o autor aos Hebreus ele vai introduzir esse conceito de Cristo como sumo sacerdote, né? Esse é um tema muito forte aqui na carta aos Hebreus, Cristo como sumo sacerdote. Porque você sabe que lá no Antigo Testamento nós tínhamos, né, os sacerdotes, né, que eram da família de Arão, e o sumo sacerdote. O primeiro sumo sacerdote foi o próprio Arão, irmão de Moisés, né? E aí depois que Arão morreu, sempre um dos seus descendentes era o sumo sacerdote. Então, no Antigo Testamento a gente tinha sempre um sumo sacerdote, que era da tribo de Levi, não é? E os sacerdotes, que eram todos da família de Arão. E aqui o autor aos Hebreus ele introduz o conceito de Cristo como sendo sumo sacerdote, como sendo um fiel e misericordioso sumo sacerdote, né, nas coisas referentes a Deus. Mas a questão que se coloca aqui é a seguinte: Cristo ele não era da tribo de Levi, né? Os sacerdotes e os sumos sacerdotes do Antigo Testamento, todos eles eram da tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal. Mas Cristo não descende da tribo de Levi. Cristo descende da tribo de Judá. Aí levanta-se a pergunta: como, não sendo de uma tribo sacerdotal, Cristo pode ser sumo sacerdote? Como explicar isso? Bom, eu não vou entrar nesse tema agora, mas o autor da Epístola aos Hebreus, ele vai explicar isso mais adiante, ele vai explicar isso mais à frente, tá? Eu vou explicar isso mais à frente quando nós chegarmos lá no texto que o autor vai falar sobre isso. O que vale nós guardarmos agora é que aqui se coloca uma terceira razão da encarnação de Cristo, né? Cristo se fez homem para que ele pudesse, então, ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, né? Ou seja, como aquele que assumiu a natureza humana, Cristo poderia ter empatia pelo ser humano, ele poderia entender perfeitamente, né, as tentações, as provações, os conflitos pelos quais o ser humano passa, e então ele poderia ser um misericordioso e fiel sumo sacerdote, tá? E aí o texto ainda diz aqui no versículo 17, né, que então Cristo se tornou um de nós, né? Ele assumiu a natureza humana para ele ser um sumo sacerdote, e quarta razão, para fazer propiciação pelos pecados do povo, né? Então, para fazer propiciação, a palavra propiciação significa cobrir ou cobertura, né? Então, Cristo, ele, pelo fato de ter encarnado, ele pôde fazer propiciação, ele pôde cobrir os pecados do povo, né, através
da sua morte na cruz, através do seu sangue que foi derramado, que foi vertido ali na cruz do Calvário, né? Então veja, né, gente, que essa carta aos Hebreus, ela conversa muito, né, com o Antigo Testamento, é o que eu falei na aula passada, né? Então você veja que no Antigo Testamento, a ovelha, o cordeirinho, lá o carneirinho, ele era morto, o sangue daquele cordeiro era vertido, né? Para que o pecado do ofertante fosse perdoado. Então, aquele cordeiro do Antigo Testamento, cujo sangue era derramado, aponta para o Cordeiro de Deus, que é Cristo, cujo sangue foi derramado na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, né? Mas você vai ver que na sequência aqui do livro, o autor vai mostrar que o sacrifício de Cristo na cruz, ele é muito superior aos sacrifícios da velha aliança, né? O sangue de Jesus Cristo vertido na cruz, ele é muito superior ao sangue dos animais vertidos lá nos sacrifícios do Antigo Testamento. Então, só para resumir aqui, quais são as 4 razões que o texto nos mostra aqui para a encarnação de Cristo? Primeiro, destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Segundo, livrar a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Terceiro, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. E quarto, para fazer propiciação pelos pecados do povo, né? Aí no versículo 18, o autor aos Hebreus termina aqui o capítulo 2 dizendo: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados, né? Então, por isso Jesus se fez um de nós, né? Por isso o Filho de Deus assumiu a nossa natureza humana, porque ele sofreu as nossas dores, ele sofreu os nossos sofrimentos, ele sofreu as nossas tentações, ele sofreu os nossos conflitos, né? Então, naquilo que ele mesmo sofreu, naquilo que Cristo mesmo sofreu na pele, né? Tendo assumido a natureza humana como um homem, naquilo que ele mesmo sofreu na pele, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados, né? Então, esse é um outro conceito que nós vamos ter aqui, né, nesse livro aos Hebreus, a encarnação de Cristo, né? Vamos dizer assim, que Cristo pôde sentir na pele o que nós, seres humanos, passamos, né? E por isso ele pode se compadecer de nós, ele pode nos socorrer, né? Então é bem interessante essa argumentação aqui que o autor aos Hebreus vai dirigir, vai desenvolver, né, ao longo aqui da epístola. Bom, gente, no capítulo 3 nós vamos ter o autor aos Hebreus mostrando a superioridade de Cristo em relação a Moisés, tá? A superioridade de Cristo em relação a Moisés, no capítulo 3, e depois no capítulo 4, ele vai falar sobre a superioridade de Cristo em relação a Josué. Olha que interessante. Então, eu peço que você esteja, então, né, gravando isso. O capítulo 1 fala da superioridade de Cristo em relação aos profetas do Antigo Testamento. O capítulo 1 e o capítulo 2 fala da superioridade de Cristo em relação aos anjos. O capítulo 3, que a gente vai ver agora, fala sobre a superioridade de Cristo em relação a Moisés. Lembrando que Moisés foi um dos principais personagens da história, né, dos judeus. Então Moisés é uma pessoa que até hoje, né, entre os judeus tem muito respeito, eles amam a figura de Moisés, né, mas o autor aos Hebreus aqui mostra que Cristo é superior a essa figura importantíssima da história dos judeus, da religião dos judeus, né. Então Cristo é superior a Moisés. No capítulo 3 ainda ele vai trazer algumas exortações que nós vamos ver aqui, não é, quanto ao perigo da apostasia, não é? E aí no capítulo 4 ele vai falar que Cristo é superior a Josué, não é? Josué que foi o substituto de Moisés, Josué que foi aquele que conduziu o povo, né, na conquista da Canaã terrena, né?
Daqui a pouco ele vai mostrar que Cristo é superior a Josué porque Cristo conduz o povo dele para a conquista da Canaã celestial, ao passo que Josué conduziu a conquista da Canaã terrena. E aqui temos várias exortações também nesses textos, nós vamos ver então na sequência aí nos dois próximos áudios desta aula, já já, vamos lá. Aula 53, áudio 3. Então vamos agora, queridos, entrar aqui no capítulo 3, olha, versículo 1, né? Cristo é superior a Moisés. Então diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então, aqui no versículo 1 se destaca, né, que o autor diz que nós somos participantes da vocação celestial, do chamado, né, celestial, e ele está chamando a atenção dos leitores, e por que não dizer a nossa atenção, a considerarmos atentamente a Jesus, não é? E ele dá dois títulos a Jesus aqui. Ele chama Jesus de apóstolo e chama Jesus de sumo sacerdote da nossa confissão, né? Da nossa confissão de fé. Aí o versículo 2 ele diz: o qual, então, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, não é? Então está dizendo que Jesus é fiel àquele que o constituiu. Quem é que constituiu a Jesus? O Pai, né? Deus, o Pai. Então, Jesus é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus, né? Então, aqui no versículo 2, o autor aos Hebreus, ele diz que tanto Cristo, né, tanto Jesus como Moisés, os dois foram fiéis a Deus, né, que os constituiu em toda a casa de Deus, né? A casa de Deus aqui, gente, me parece aqui que é uma referência ao edifício, né, que figuradamente falando, é composto por todos aqueles que são servos de Deus, que foram servos de Deus no passado e que são servos de Deus hoje, né? Então, tanto Jesus como Moisés foram fiéis em toda a casa de Deus. Mas aí, a partir do versículo 3, o autor aos Hebreus vai começar a mostrar, né, a diferença entre Jesus e Moisés e começar a mostrar a superioridade de Jesus em relação a Moisés. Então, ele diz no verso 3: Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu, né? Então, ele está dizendo aqui que Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés, né? Veja, essa declaração, gente, era uma declaração, para nós hoje talvez a gente não entenda o impacto, né? Mas para um hebreu ler isso aqui, era um impacto muito grande, porque Moisés foi o homem, né, que Deus usou para libertar o povo de Israel do Egito. Moisés foi um instrumento que Deus usou, através do qual Deus deu as leis, né? Deus deu os 10 mandamentos, Deus deu toda a lei ali do Antigo Testamento. Deus deu essas leis ao seu povo através de Moisés. Moisés foi um ícone, Moisés foi o líder do povo de Israel durante 40 anos na peregrinação no deserto. Então, os judeus, eles tinham Moisés na mais alta conta. E aí vem aqui o escritor aos Hebreus e diz que Jesus, né, tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés, né? Então é muito forte essa declaração aqui. E ele diz que Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés, tanto quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Então veja, basicamente, o que o autor aos Hebreus está argumentando aqui, né? Que aquele que estabeleceu a casa, ele tem muito maior honra sobre a casa, né? Então, ou seja, em linhas gerais, ele está dizendo que Cristo, ele estabeleceu a casa de Deus. Lembra-se que no versículo 2 diz que Cristo e Moisés foram fiéis
em toda a casa de Deus. Mas no versículo 3, o autor aos Hebreus ele já vai mostrar que Cristo ele não só estabeleceu a casa, como ele é o dono da casa. Ao passo que Moisés apenas é um servo da casa, né? Então, existe muita diferença aí, né? Uma coisa é a pessoa ser servo de uma casa, outra coisa é a pessoa ter construído a casa e ser dono da casa, né? Então, é isso que ele está falando aqui. Enquanto Moisés é apenas um servo da casa de Deus, Cristo estabeleceu a casa de Deus. Ele é, não é, dono dessa casa e aquele que levantou essa casa, vamos dizer assim, construiu essa casa. Veja, isso fica mais claro aqui nos versículos 5 e 6, ainda do capítulo 3. Ele continua aqui falando, o autor aos Hebreus continua falando. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo. Então está bem claro aqui, ele era fiel como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, então foi aquilo que eu falei, né? Essa casa, esse edifício, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança, né? Então, veja que ele está fazendo um contraste aqui, né? Ele está dizendo que Moisés ele foi fiel em toda a casa de Deus como servo. Cristo, porém, foi fiel como filho e em sua própria casa, porque se ele é filho de Deus, a casa de Deus é a casa dele, né? No versículo 3, o autor diz que o Cristo estabeleceu essa casa, né? E aí ele vai falar aqui, né, que nós somos essa casa, mas o texto diz, se, né, tem uma partícula condicional aqui, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Por que que ele fala isso? Porque, como eu disse, né, os crentes judeus aos quais ele escreveu, eles estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo, né? Eles estavam sendo tentados a abandonar a Cristo, a abandonar a fé cristã e voltar para as práticas do judaísmo. Então, ele está mostrando aqui que Cristo é superior, né, até mesmo a Moisés, e que nós somos essa casa de Deus se guardarmos, né? Se nós ficarmos firmes até o fim, né? Se nós guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então aqui ele mostra, né, o autor aos Hebreus, ele mostra a superioridade de Cristo em relação a Moisés. E aí, na continuação aqui do capítulo 3, então, o autor aos Hebreus ele vai trazer uma exortação quanto ao perigo da apostasia, não é? Ele vai trazer aqui um aviso, né, quanto ao perigo da apostasia. E aí ele começa, aqui no versículo 7, a citar um outro texto do Antigo Testamento. Então veja quantas citações nós temos do Antigo Testamento, né? Então, capítulo 3, do versículo 7 até o 11, tá? O autor aos Hebreus ele vai citar o Salmo 95, tá? Salmo 95. Então, vamos lá, eu vou ler aqui, versículo 7 do capítulo 3. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, abre aspas, então veja que ele testemunha aqui que aquilo que está escrito nos Salmos foi dito pelo Espírito Santo, né? Então é até um argumento a favor da inspiração das Escrituras aqui pelo Espírito Santo, porque ele coloca aqui, o autor aos Hebreus coloca o seguinte: assim, pois, como diz o Espírito Santo. Então, o que é que o Espírito Santo disse lá no Salmo 95? Abre aspas. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração, e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então, queridos, aqui
o autor aqui ele está citando, né, o Salmo 95, que fala, né, que o povo de Israel no passado, eles endureceram o coração, né, eles endureceram o coração ali no deserto, né, os pais, então, dos judeus, dos israelitas, está dizendo aqui o Salmo 95, que é citado aqui, eles tentaram a Deus, eles colocaram Deus à prova, e aí o próprio Senhor diz aqui que por isso Deus se indignou contra aquela geração, né? E disse o Senhor, na sua ira, o Senhor jurou que aquela geração não entraria no descanso de Deus, né? Ou seja, nós sabemos que aquela geração que saiu do Egito, aquela geração que tinha 20 anos para cima, eles morreram no deserto, eles não entraram no descanso de Deus para eles, eles não entraram na terra prometida, eles não entraram na Canaã, né, na terra de Canaã, por quê? Porque eles foram rebeldes, né, eles endureceram o coração, eles tentaram a Deus, eles colocaram a Deus à prova, né, eles erraram no coração deles, eles não conheceram os caminhos de Deus, como está escrito aqui. Por isso o Senhor jurou na sua ira que aquela geração não entraria no descanso dele, não entraria na terra prometida, e foi isso que aconteceu. Você conhece a história, você sabe que eles ficaram peregrinando 40 anos no deserto, né? E aquela geração que saiu do Egito não entrou na Terra Prometida. A geração que entrou na Terra Prometida já foi a geração que nasceu no deserto, né? Então, a partir desse texto, o autor aos Hebreus ele começa a fazer uma exortação muito forte aqui, ó, versículo 12. Ele diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo, né? Olha, cuidado, para a semelhança do povo de Israel no passado, vocês não terem um coração perverso de incredulidade que afaste vocês de Deus. Verso 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, ou seja, uns aos outros, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, ele está nos dizendo aqui que nós devemos nos exortar uns aos outros para que nenhum de nós seja endurecido pelo engano do pecado. Gente, essa frase é muito forte, eu fiquei pensando nessa frase quando eu estava lendo esse texto hoje pela manhã, né, que as pessoas muitas vezes elas são endurecidas pelo engano do pecado, né? O pecado ele é enganoso e às vezes ele endurece o coração das pessoas, né? Pessoas que aparentemente eram tão tementes a Deus, de repente caem em pecado e ficam com seus corações endurecidos, né? Então ele está dizendo aqui, exortai-vos, né, para que não aconteça isso com vocês, né? Vamos lá, eu vou seguir aqui, versículo 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então, mais uma vez, nós temos nos tornado participantes de Cristo. Se, mais uma partícula condicional aqui, né? Se de fato nós guardarmos firme, né? Até o fim, a confiança. Nós temos que guardar. Os leitores aqui desse escritor, eles estavam sendo tentados a abandonar a fé. Ele está falando aqui, né? Vocês, né? Nós, enfim, nós temos nos tornado participantes de Cristo, mas isso se de fato nós guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, né? Aí no versículo 15, ele cita novamente um trecho do Salmo 95, e aí depois ele faz várias perguntas retóricas que são bem interessantes para a gente pensar aqui. Ele diz assim: ora, quais os que, tendo ouvido, né, porque ele diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, né, como foi lá no passado com o povo de Israel. Então no versículo 16 ele pergunta, ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés?
E contra quem se indignou por 40 anos? Contra quem Deus se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, gente, esse texto é forte, esse texto é para a gente pensar, esse texto é para a gente meditar bastante. Aula 53, áudio 4. Então, veja, queridos, esses últimos versículos que eu acabei de ler com vocês, eles falam aqui, né, que o povo de Israel no passado se rebelou, que o povo de Israel no passado pecou, que o povo de Israel no passado eles foram desobedientes, que eles não puderam entrar na terra prometida por causa da incredulidade. Então, ele está usando todos esses argumentos aqui para exortar, né, os seus leitores originais, no caso os hebreus, os judeus cristãos que estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo, para que eles não fizessem isso, né, para que eles não seguissem o exemplo de desobediência do povo de Israel no passado, porque o povo de Israel, por ter sido desobediente, não entrou na terra prometida. Então, que aqueles hebreus que estavam sendo tentados a voltar atrás, não voltassem atrás, para que eles também não deixassem de entrar na Canaã celestial, né, como os seus antepassados deixaram de entrar na Canaã terrena, né? Então, é isso. E isso serve também de alerta para nós, que nós não nos rebelemos, não pequemos, não sejamos desobedientes, não sejamos incrédulos, né? Então, veja, começando no capítulo 4, ele continua aqui, né, enfatizando, ele diz, versículo 1, temamos, olha quantas palavras de advertência, de exortação, né, temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, né. Então, veja, o povo de Israel no passado tinha a promessa de entrar no descanso ali da terra prometida, né, da Canaã terrena. Nós temos a promessa de entrar no descanso celestial, da Canaã celestial. Então, vamos, assim, temer, né, para que, nos tendo sido deixada essa promessa, nós não venhamos a falhar, né? Versículo 2, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles lá no passado. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram, né? Então ele está fazendo um contraste entre nós e eles, né? Nós e eles, tanto nós como eles, ouvimos as boas novas, mas no caso deles, a palavra não teve proveito porque não foi acompanhada de fé. Então que não aconteça conosco o que aconteceu com eles, né? Que nós possamos manter a fé em Deus, manter a fé no Senhor Jesus Cristo, que nós jamais, né, pensemos em nos afastar de Cristo, em abandonar a Cristo, em apostatar da fé, enfim, essa é a mensagem aqui. Bom, gente, depois, do versículo 3 até o versículo 10, o autor aos Hebreus ele vai desenvolver aqui uma argumentação, né? Eu não vou ler os versículos aqui do versículo 3 ao 10, mas eu vou ler o comentário que o Robert Gundry faz desses versículos, porque eu acho que ficou assim melhor para a gente entender aqui a partir desse comentário. Mas eu quero te incentivar depois, se você puder, ouvir essa aula novamente com a Bíblia na mão, né? Se você puder abrir a Bíblia e ouvindo, acompanhando com o texto bíblico, fica muito melhor o seu aproveitamento, tá, da aula. Bom, mas então, o que é que o autor aos Hebreus está argumentando aqui no capítulo 4, especificamente do verso 3 até o verso 10? Agora ele vai mostrar a superioridade de Cristo em relação a Josué. Então veja, Cristo superior aos profetas do Antigo Testamento, Cristo superior aos anjos, Cristo superior a Moisés e agora Cristo superior a Josué. Então vamos ver aqui. Robert Gundry diz o seguinte: Cristo é melhor do que Josué, pois, embora Josué tenha feito Israel entrar na terra de Canaã,
Cristo conduzirá aos crentes ao lugar de repouso eterno nos céus, onde Deus descansa de sua obra criativa. Então, por que Cristo é superior a Josué? Porque Josué, ele conduziu o povo de Israel para entrar na terra de Canaã, sim, mas a terra de Canaã terrena, né? Cristo, pelo contrário, ele está nos conduzindo, né, aos crentes, a entrarmos na Canaã celestial, no repouso eterno. Então, enquanto Josué deu um repouso temporal para o povo de Israel, Cristo, ele nos dará um repouso eterno. Não na Canaã terrena, como Josué fez, mas na Canaã celestial, né, nos céus. E aqui também, Robert Gundry diz o seguinte: Josué não conseguiu fazer Israel entrar nesse repouso celestial, porquanto, muito tempo depois de Josué ter vivido e morrido, Davi falou do lugar de repouso de Israel como um lugar ainda não atingido. Então, você vai ver aqui nesses versículos, né, que o autor aos Hebreus ele vai citar Davi, ele vai citar um texto escrito por Davi, um salmo, onde Davi fala do lugar de repouso de Israel como um lugar ainda não atingido. Ora, mas como Israel ainda não atingiu o seu repouso se Josué já tinha conduzido o povo à terra prometida? Por quê? Porque Davi está falando de um repouso não terreno, mas de um repouso celestial. Né? Então, é isso. Por que Cristo é superior a Josué? Basicamente, aqui nesses versículos de 3 a 10. Porque Josué conduziu o povo de Israel para um repouso terreno e temporário, né? Mas Cristo conduz o seu povo para um repouso celestial e eterno, tá certo? Bom, muito bem, vamos aqui dar sequência, e aí então depois, gente, aqui indo para o final do capítulo 4, mais especificamente do verso 11 até o versículo 13, mais uma vez o autor aos Hebreus volta, né, a exortação, né, aos seus leitores, né? Então ele diz assim no verso 11, olha, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Né? Então, vamos nos esforçar, né, para entrar no descanso que Cristo provê para nós na eternidade. Né? É interessante isso aqui, né, gente? Porque nós sabemos que a salvação de Deus para nós é pela graça de Deus mediante a fé. Ela não é por obras, né? Mas nós sabemos, né, queridos, que as obras elas são uma expressão da fé, né? E aqui o autor aos Hebreus está nos chamando a nós nos esforçarmos, né? Nós sabemos que, como a gente estudou lá, quando a gente estudou o livro de Romanos, que o resultado da salvação pela graça de Deus mediante a fé é a santificação, né? É nós nos separarmos para Deus. E essa santificação exige um esforço da nossa parte. É claro que nós não conseguiremos na nossa própria força, né? Mas exige um esforço da nossa parte. Nós temos uma participação nesse processo. Então aqui o autor aos Hebreus ele está dizendo: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, né? Ou seja, que não aconteça conosco o que aconteceu com o povo de Israel no passado, que nenhum de nós caia segundo o mesmo exemplo de desobediência do povo de Israel do passado. Então, veja, uma palavra de exortação, né? Uma palavra de aviso contra o perigo da apostasia, né? Bom, versículo 12. Versículo 12, o autor aos Hebreus, agora, ele vai trazer um versículo que é muito conhecido, né? Talvez você já tenha lido, já tenha até ouvido pregações nesse versículo que eu vou ler agora na sequência, né? Talvez você não soubesse que estava aqui no livro de Hebreus, mas está aqui. Então, capítulo 4, versículo 12, ele vai dizer o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto
de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então aqui é como se fosse um hino, vai, de louvor à palavra de Deus, né? Está dizendo aqui que a palavra de Deus ela é viva, ela não é morta, ela é viva, ela é eficaz, né? E quem conhece a palavra de Deus, quem tem se exposto à palavra de Deus, quem tem permitido que a palavra de Deus fale à sua vida, fale ao seu coração, sabe disso. Sabe que a palavra de Deus é viva, sabe que a palavra de Deus é eficaz, né? E o texto diz ainda que a palavra ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, né? Então a palavra de Deus, ela é espada, né? O apóstolo Paulo lá, escrevendo aos Efésios, quando ele falou da armadura de Deus, ele já disse, né, que nós devemos tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então ele está dizendo aqui que a palavra ela é cortante, né? A palavra ela corta, né? Como diz aqui, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Perdão, gente. E diz aqui também que a palavra ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, né? Então a palavra de Deus ela é penetrante. Quando a pessoa se abre para o poder da palavra de Deus, a palavra de Deus ela é penetrante, ela entra, não é, ao ponto de dividir alma e espírito. E ainda diz o final do versículo 12 que a palavra de Deus ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, né? Então, quantas vezes você já teve oportunidade de estar meditando na palavra de Deus e Deus falar com você através da palavra, né? Deus te cortar, Deus te corrigir, né? Deus te mostrar algo que está oculto, algo que precisa ser mudado, algo que precisa ser consertado, algo que precisa ser alinhado na sua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é apta para discernir os propósitos mais profundos. Ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos mais profundos do coração, né? Essa é a palavra de Deus, gente. A maravilhosa palavra de Deus que nós temos à nossa disposição, que nós temos nas nossas mãos, que nós temos na nossa boca, que nós temos no nosso coração, né? Então vamos permitir que Deus fale, que Deus ministre, que Deus trabalhe, que Deus trate conosco através da sua palavra. E no versículo 13, que é o último versículo que eu quero comentar nessa aula, versículo 13 do capítulo 4, o texto também diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas, né? Então, veja, ninguém, nada e ninguém podem se esconder de Deus, né? Esse texto está dizendo que não existe uma criatura que não seja manifesta na presença de Deus. Gente, até aquela formiguinha que está num lugar totalmente inóspito, onde não tem nenhum ser humano, lá no meio do sertão, lá no meio do continente africano, aquela formiguinha, Deus ele conhece, né? Não há criatura que não seja manifesta na presença de Deus. Se Deus conhece até aquela formiguinha, quanto mais a mim, quanto mais a você, quanto mais a todos os seres humanos, né? Não há criatura que não seja manifesta na presença de Deus. Ninguém pode se esconder de Deus, né? Nada e ninguém podem se esconder de Deus. Diz o versículo aqui, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e estão patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas, né? Então ele está falando aqui, né, também que nós teremos de prestar contas perante Deus, né? Nós sabemos, né, que nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, não para que se determine se estamos salvos ou não, porque nós já estamos salvos pela graça de Deus mediante a fé em Jesus, mas os nossos galardões serão ali determinados. E todos nós teremos de prestar contas ao Senhor. E o texto diz que
todas as coisas estão descobertas, né? Estão patentes, estão a descobertos aos olhos de Deus, aos olhos daquele a quem nós teremos de prestar contas, porque, como diz um texto lá de Provérbios, os olhos de Deus estão em todos os lugares. Amém, meus queridos? Então terminamos aqui a nossa segunda aula a respeito da carta aos Hebreus. Com a permissão de Deus, voltaremos na próxima aula, continuando a falar desta importante epístola do Novo Testamento.